Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Tempo com o nosso Notícias Comentadas, abordando alguns temas, alguns assuntos aí que foram destaques ou serviram de pauta, ideia, todos os assuntos aí das últimas semanas. Claro que nem sempre dá para falar de tudo, mas a gente aborda, puxa aí alguns temas dos quais achamos mais interessantes falarmos a respeito. Um deles é um estudo interessante, um artigo aqui sendo colocado sob o título O Brasil em Chamas, da professora e pesquisadora Luciana Gatti, falando aí sobre vários trabalhos feitos na Amazônia nos últimos anos e no Brasil de modo geral, mostrando a questão dos incêndios, mostrando aí a questão das lavouras e como que a relação entre tudo que nós estamos presenciando sobre agronegócio e as queimadas, toda essa problemática do clima ao nosso redor, a gente tem verificado, a gente tem aí percebido o quão o capitalismo, conforme seu desenvolvimento e, consequentemente, conforme o avanço das técnicas e das práticas agrícolas no emaranhado pouco ou nada sustentável, vai andando, né, de mãos dadas de forma bastante negativa com essa lógica destrutiva, com essa lógica do desmatamento e, claro, das diversas queimadas que, inclusive, foram aí denunciadas e até algumas pessoas presas por conta do que estavam fazendo, ainda mais nesse período de seca e toda a crise climática que nós estamos vivendo. Esses assuntos nós abordaremos, continuaremos abordando aí, inclusive porque é algo que não para, é algo impossível parar, até porque estamos num momento com essa falsa ideia, com essa falsa impressão de que agora a coisa está tranquila, agora já não se está falando tanto de queimadas como antes, o ar já não está tão seco quanto até semana passada e a poluição também já não está tão visível comparativamente como até então vinha se falando até semana passada. Porém, não podemos esquecer que esse é um relativo período de melhora que era apontado mesmo, inclusive aí por climatologistas, porém é um período, como eu disse, relativo de melhora e que a gente não sabe o que é que está por vir, o que é que nos aguarda e, consequentemente, tudo indica que veremos situações muito piores daqui para frente em larga escala. Mas, tocando aqui nosso barco, como eu falei, esse é um assunto que falaremos aí em diversos outros programas, em diversas outras análises, observações e entrevistas. Eu queria destacar aqui também, pegando mais precisamente as eleições de São José dos Campos, falar de um tema que eu estou vendo aí gerar muito bafafá, muita discussão, inclusive briga, que é a questão das pesquisas eleitorais.
Olha, eu procuro evitar entrar nessa seara, procuro evitar que ficar falando, ah, mas você acredita em pesquisa eleitoral, você acredita nisso, naquilo, você acha que é assim, que é assado, será que está mentindo, será que está falando a verdade? Olha, gente, a questão da pesquisa eleitoral é o seguinte: como o próprio nome diz, é uma pesquisa, é um levantamento, é uma amostra, ela não necessariamente reflete o todo, ela não necessariamente está indicando a realidade concreta, chamemos assim, mas isso não invalida e isso não significa que ela não tenha a sua importância e que ela não tenha a sua relevância. E também quando a gente fala de pesquisa, ainda mais no momento eleitoral, aí no momento político eleitoreiro que estamos vivenciando, eu acho que o correto não seria nem falar em pesquisa, mas em pesquisas. Eu sou totalmente a favor que diversos estudos, diversos institutos e até mesmo pessoas que assim possam fazer por conta própria, invistam, façam aí as suas próprias pesquisas eleitorais e que os resultados sejam mostrados, sejam colocados à prova, sejam analisados e cheguemos ou tentemos chegar num consenso. O que vai ser ou vai deixar de ser a gente só vai saber de fato no momento da eleição. Aí estou dizendo tudo isso só para colocar umas besteiras que eu tenho visto aqui, principalmente em São José dos Campos, que é consequentemente o que eu acabo acompanhando mais no que diz respeito à política, principalmente nesse momento eleitoral que estamos vivendo. Até semana passada, o determinado candidato estava à frente e o atual prefeito apareceu em terceiro lugar nas pesquisas. Aí começaram a falar que era absurdo, que não sei o que não reflete o que as ruas estão dizendo e que as pesquisas são manipuladas e que bababá, bibibibibi. E evidentemente falou-se até em processar ou abrir uma ação contra o instituto que fez a pesquisa ou tentando invalidar a pesquisa que havia sido colocada. Pois bem, teve aí o bafafá, depois colocaram panos quentes, deu um pouco mais aí de uma semana, eis que saiu uma nova pesquisa, da qual também está sendo questionada, da qual também está com algumas questões aí controversas, porém agora colocando o candidato que estava em terceiro lugar, desta vez primeiro. E é claro que a turma do candidato que agora está em primeiro comemorou, bateu palmas, celebrou e sequer questionou a veracidade ou não da pesquisa, sendo que os grupos anteriores, que antes celebravam o mesmo instituto pela pesquisa feita anteriormente, agora questionam a veracidade da atual pesquisa. Tá vendo, gente? Entra uma coisa delicada. É por isso que eu falo. Eu acho que questionar, nós temos que questionar tudo, nós temos que ter os olhos bem abertos e a gente tem que estar passível de pôr as coisas à prova e procurar sempre analisar e olhar mais a fundo. Mas eu não vou ficar aqui entrando no mérito se a pesquisa mentiu ou falou a verdade, ou se é isso ou se é aquilo, por uma simples razão. Eu acredito que existem pessoas, não só acredito como, bom, isso é um fato, né? Existem pessoas muito competentes, muito profissionais e honestas que estão aí trabalhando nos diversos institutos e procurando fazer o trabalho delas da melhor forma possível.
Agora, evidentemente, são pesquisas. É claro que você não sabe com quem elas falaram, como elas falaram, onde foram realizadas e com quem foram realizadas essas pesquisas. É lógico, evidentemente, vai ter uma gama de resultados e, dependendo do momento, pode acabar dando realmente todas essas disparidades aí, como nós vimos. Agora, ficar falando que é falso, que é inválido, que é manipulado, que é isso, que é aquilo, por outro lado, eu particularmente acho que a gente também acaba desmerecendo aí profissionais, pessoas, acredito eu, que honestas e que estão agindo de boa fé, que, claro, muitas vezes nem tem o controle do todo do seu trabalho, a questão da alienação do trabalho, como Karl Marx dizia, porém isso não invalida o que elas estão fazendo e acho que é até mesmo deselegante a gente colocar assim como fajuto, como se essas pessoas estivessem ali pura e simplesmente para roubar para esse ou para aquele candidato. Por isso que essa questão de pesquisa eleitoral é uma coisa extremamente complexa. Eu até gostaria, não, claro que acho que no momento não seria viável, mas se possível, até num próximo momento, tentar entrevistar pessoas que trabalham ou que possam falar pelos institutos de pesquisa por aí afora que fazem todos esses levantamentos. Vamos ver o que é que resultaria, afinal de contas, né? E para fecharmos aqui nosso podcast Mesa de Debates, fica aqui nossa saudação, nossos sentimentos à família da Natália Urbán, ela que era do Brasil 247 e infelizmente veio a falecer. Ela que sofreu um acidente, foi uma das pessoas que praticamente ajudou, abriu as portas para o podcast Mesa de Debates para alçarmos voos maiores. Numa época, logo no início, ainda no contexto da pandemia, quando nós estávamos praticamente nascendo e procurando expandir cada vez mais e concretizar aquilo que hoje podemos dizer que conquistamos, mas queremos cada vez mais. A Natália Urbán acabou gentilmente participando, contribuindo, sendo um dos primeiros grandes nomes para além de quem até então estávamos habituados a entrevistar no canal, que deu essa oportunidade, acabou dizendo sim, ela e também o professor Oswaldo Codiola, da USP, e muito nos honra ter essas pessoas, né? Essa pessoa aqui como alguém que já teve a sua participação no canal, a sua contribuição para o canal, e podemos dizer que nos ajudou a chegarmos até onde chegamos. Por essas e outras, Natália Urbán presente. E ficando por aqui, comentem, compartilhem, curtam, conheçam aí mais das nossas produções e dos nossos conteúdos aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo então se despedindo com notícias comentadas. Beijo no coração de todos e tchau!